Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui novamente no Seringueira TV Gru. E hoje um programa muito especial. Além de vocês poderem perceber, nós vamos também trabalhar com inclusão, acessibilidade e falar um pouquinho de política. Com a gente não, aqui no programa, General Peternelli. General Peternelli, é uma honra que o senhor veio até Guarulhos para falar um pouquinho dos seus trabalhos. Ô, Lúcio, eu fico muito feliz de nós estarmos falando aqui de projetos, de nós estarmos falando de bem comum, de nós estarmos falando daquilo que pode contribuir com toda a população. E também é muito importante que, depois dessa nossa conversa, possamos ter um retorno das pessoas fazendo sugestões que possam melhorar a qualidade de vida de cada cidadão em São Paulo e em Guarulhos. General Peternelli, com uma experiência vasta de 44 anos de Exército. É isso, né? 44 anos? 44 anos, Lúcio. Entrei no Exército com 15 anos, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Naquela época, o meu pai queria que eu fosse para uma escola que não precisasse pagar, que tivesse uma qualidade de ensino adequada e que também pudesse estar quites com o serviço militar quando terminasse a escola. E a Escola Preparatória de Campinas, naquela época, era exatamente isso. E eu fui lá para permanecer 3 anos e acabei permanecendo no Exército 44 anos. Começou em Campinas, depois a Academia Militar das Agulhas Negras, lá no Rio de Janeiro, em Resende. Depois da Academia Militar, eu fui servir no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, um período bom na Brigada Paraquedista, que fica lá em Deodoro, na Vila Militar. E depois dessa parte, fiz o curso de Educação Física, fui ser instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras e fomos seguindo os cursos de carreira. Tive a oportunidade de realizar seguranças de presidentes, tive a oportunidade depois de ir para os helicópteros. E o Exército me permitiu ser um piloto de combate de helicóptero que tem uma base muito bonita em Taubaté. Eu sempre estimulo que todos visitem a base e conheçam o trabalho dos integrantes do Exército, lá no Comando de Aviação do Exército. E assim, Lúcio, estamos nós aqui para mais uma etapa. Também, nesse mesmo período, eu tive a oportunidade de ser assessor no Paraguai, assessorando o Exército Paraguaio, e também tive a oportunidade de ficar 7 meses no Haiti, na missão de paz da ONU, a MINUSTAH. Então, foi um período muito rico de experiências, de oportunidades, em que a minha família se mudou 34 vezes. Muitas vezes a mudança ocorria dentro da própria cidade, porque você chegava, não tinha casa na Vila Militar, alugava uma casa fora, surgia a oportunidade, você deslocava para aquela Vila Militar, e a minha vida no Exército Brasileiro foi muito positiva e rica em ensinamentos. O garoto Peternelli, na ocasião, que não estava ainda numa escola militar, ainda não tinha familiarizado com o ritmo diferente. Como é que era a vida desse garoto Peternelli? A minha infância, Lúcio, eu nasci em Ribeirão Preto, os meus avós eram de Pitangueiras. Eu costumo sempre dizer que eu tive uma infância ótima, Lá o lazer era o lazer daquela época, e o principal lazer era andar a cavalo, nadar no açude, jogar bolinha de gude e tomar tombo de bezerro que você montava lá. Então, participei de muito jogo de futebol. O futebol é um esporte que, com um custo muito baixo, permite uma socialização, uma integração de uma comunidade de uma forma muito positiva. Foi muito bom.
Quando ingressei no Exército, não teve grandes mudanças, porque na escola daquela época, a disciplina era um fator muito importante. Você, numa escola, tem dois aspectos, o pedagógico e o disciplinar. Então, se você tem disciplina e segue as orientações pedagógicas, o resultado daquela escola é muito positivo. Foi exatamente isso que, no Exército, eu segui, aquilo que na escola da minha época já executava. Nós chegávamos, entrava em forma fora da sala de aula, tinha normalmente o canto do hino nacional, depois o deslocamento para a sala de aula. Quando o professor chegava, todos nós nos levantávamos. Se, por um acaso, você fez alguma coisa que não era adequado, tinha que conversar com o inspetor. Quando necessário, seu pai e sua mãe eram chamados. Convocados. Se a diretoria, né? Se eles foram chamados, você já sabia que vinha bronca em casa, bronca severa, né? Então, todos nós procuramos seguir os ensinamentos que meu pai, que a minha mãe, que meus avós procuravam transmitir. Então, o Exército foi uma continuidade. A diferença é que lá nós ficávamos internos, então eu só voltava para casa no final de semana quando não estava de serviço ou quando não tinha prova. Quando tinha prova ou estava de serviço, naquele final de semana eu deixava de ver os meus pais e minha mãe. E isso era muito positivo, né? Porque desvinculava da família e te permitia uma integração junto com seus amigos na escola e uma preparação que era executado ali dos 15, 16, 17 anos, para quando você chegasse na Academia Militar das Agulhas Negras, você estava pronto para prosseguir na vida militar. O senhor também foi deputado federal e teve algumas leis aprovadas, alguns projetos aprovados, não é? Quais foram eles? Ô, Lúcio, depois que eu terminei, me aposentei no Exército Brasileiro, eu tinha plena convicção de que é através da política que você faz o bem comum. Então, você quer ajudar as pessoas, você quer ajudar as comunidades, é através da política que isso é realizado. Dentro desse foco, eu me candidatei, fui eleito a deputado federal e muitas ideias que eu tinha, eu pude colocar em prática e apresentei como projetos de lei. Como eram projetos simples, eles acabavam sendo aprovados. Eu gosto de destacar sempre o projeto do número único para o cidadão brasileiro. Hoje, as crianças já nascem com o CPF na certidão de nascimento. De 10 anos para cá, todas as crianças têm o CPF na certidão de nascimento. E esse projeto prevê que essa criança, quando for tirar a identidade, ao invés de ganhar um outro número, o RG dele, será o mesmo que está na certidão de nascimento. Aos 16 anos, quando essa criança for tirar o título de eleitor, o número do título de eleitor também será o que está na certidão de nascimento, que é o CPF. E assim, sucessivamente, aos 18 anos, o alistamento militar, a carteira de motorista, a carteira de trabalho, o número SUS, o passaporte para aqueles que desejarem tirar o mesmo, todos eles vão ter o mesmo número, que é o número do CPF do cidadão. É o sonho brasileiro do cidadão ter um único número sendo realizado. Então, é um projeto que eu mais gosto. Mas, igualmente, são importantes, talvez tão quanto ou mais, o teste do pezinho ampliado. O teste do pezinho é um teste realizado com as crianças quando nascem, e no SUS esse teste só plotava 5 doenças, enquanto na rede privada plotava 50. Então, tinha uma defasagem muito grande.
existiam crianças que tinham uma doença dessas não preconizadas no Sul e que acabava ficando tetraplégico, mas se diagnosticada com antecedência, tomando o medicamento adequado, essa invalidez não ocorreria. Então, veja como é importante, né, o teste do pezinho ampliado. Gosto muito também da caderneta de vacinação digital. Muitas vezes eu viajava para uma missão na Amazônia, quando ia para um outro país em operações, as pessoas tomavam uma série de vacinas e me perguntavam: tomou a febre amarela? Digo, tomei. Cadê o comprovante? Não tinha o comprovante, lá vinha uma outra febre amarela. Então, tomei aí umas quantas febres amarelas, sendo necessário uma só. Então, o controle das vacinas em Brasília, no SUS, é um sistema simples e que já devia existir há muito tempo. E eu pensava também nesse caderneta de vacinação digital, quando eu tinha como piloto na aviação do Exército, que eu ia realizar missões de apoio, como tivemos lá em Petrópolis, Teresópolis, nas inundações, nos desabamentos, como tivemos em São Luís do Paraitinga, como tivemos agora há pouco tempo em São Sebastião, e eu, mesmo não estando na aviação, vi a aviação operar no Rio Grande do Sul, e eu me perguntava como as mães vão controlar as vacinas dessas crianças. Então, a caderneta de vacinação digital é um outro processo muito importante que eu vejo dos projetos. Então, foram vários. Eu gostaria de destacar esses 3 projetos, porque eles têm uma continuidade na vida prática de todo cidadão brasileiro. E essa experiência lá de ter aprovado muitos projetos, é difícil, muitas vezes, o deputado aprovar um, e, graças à equipe de trabalho, nós conseguimos aprovar 15 projetos. E isso tenho certeza de que esses projetos vieram colaborar com a qualidade de vida, com o cotidiano da vida do brasileiro. E a bochechinha? O teste da bochechinha, que nós estivemos conversando outro dia, ele diz respeito ao seguinte: o teste do pezinho, ele plota em torno de 50 doenças. Na cidade de São Paulo, é realizado pelo Instituto Jô Clemente. Em outros locais, o teste do pezinho é realizado pelas APAI, de cada região, de cada área. E ele plota essas 50 doenças. Mas é importante, hoje em dia, nós começarmos a falar do teste da bochechinha. É um teste que você coleta a saliva do recém-nascido no primeiro mês de vida, pode ser também em outro período, e essa coleta, executada os exames no laboratório, verifica os aspectos genéticos daquela criança e pode diagnosticar com antecedência mais de 500 doenças. Ele é um teste ainda caro para uma estrutura, mas temos que falar sobre ele, temos que comentar e, com certeza, aos poucos, ou pelo volume, ele vai ser um teste cotidiano e à disposição de todo recém-nascido. Eu defendo muito, Lúcio, que com o teste do pezinho, os médicos podem indicar o teste da bochechinha para verificar se tem mais alguma irregularidade. E esse teste genético permite esse diagnóstico e é fantástico para o diagnóstico precoce de doenças raras. Esse conhecimento adquirido tanto no Exército, 44 de Exército, mais a temporada que ele passou como deputado. 4 anos. 4 anos, 444. 4 por anos aí. de deputado federal faz com que a sua experiência seja muito vasta. Então, tanto na parte da sociedade, que, de um modo geral, também se preocupa com a saúde, vocês tinham essa preocupação. E você também tem essa preocupação no projeto seria um prontuário eletrônico,
o que vem a ser um prontuário eletrônico. Você vê que nós falamos na caderneta de vacinação digital, mas já temos laboratórios, alguns hospitais com capacidade de colocar, através de um link, os seus dados no SUS. Os dados não vão para o SUS, mas quando você abre no seu celular o seu SUS digital, aparecem esses exames. Os exames de sangue, as tomografias, ressonâncias. Então, o Brasil tem que caminhar para o prontuário médico eletrônico. Isso é muito importante. Se uma pessoa sai daqui de Guarulhos e vai prosseguir o tratamento em São Paulo, por uma particularidade da doença, ele, quando chegar em São Paulo, os médicos lá, ao consultar o prontuário eletrônico, vão ter todos os dados daquela pessoa. Eu advogo também, Lúcio, dentre os projetos que eu apresentei para São Paulo, e para Guarulhos não é diferente, que em toda emergência médica tem uma câmara de reconhecimento facial. E por que isso? Porque você pode ter um acidente de carro, ser atropelado de bicicleta, não estar com os documentos, ou, eventualmente, roubar o seu celular, roubar os seus documentos, e você chega desacordado numa emergência. Quem é aquela pessoa? A Câmara de Reconhecimento Facial pode dizer: esse é o Lúcio, o CPF dele é tal. Quando o médico entrar no seu SUS digital e consultar o seu prontuário, lá tem uma série de dados, como o telefone de contato. É por esse motivo que eu digo para todo cidadão brasileiro: preencham o seu SUS digital corretamente. Alguns desses dados você mesmo vai colocar. Telefone de contato, se você é alérgico, que remédios você toma, se você tem algum plano de saúde, e isso pode salvar a sua vida. Então, a integração do SUS digital com o reconhecimento facial pode ajudar muito. Eu cito sempre o caso específico das mulheres, que muitas vezes podem estar envolvidas num acidente e levam seus documentos numa bolsa. Essa bolsa pode não ser localizada de imediato quando ela foi para o hospital. Então, o reconhecimento facial ele é muito importante nas emergências médicas. E ele é importante também para agilizar o atendimento. Você vai ser atendido, chega lá, você chega mal num pronto atendimento, numa UPA, e a pessoa começa a te perguntar: qual é o nome completo? Qual é não sei o quê? Qual é seu CPF? Aonde você mora? Todos esses dados já estão no SUS digital. Então, se você chega, o reconhecimento facial é realizado, o teu prontuário está pronto. Você ganha tempo em ser atendido. E o médico já vai ter todos os dados buscando um diagnóstico muito mais célere para o seu caso, fazendo com que a fila de espera na UPA, que hoje é muito demorada, possa ser abreviada. E se o seu caso envolve uma cirurgia, que essa cirurgia também seja marcada com a brevidade possível, porque teus exames já estão ali. Muitas vezes a pessoa diz assim: vamos precisar fazer uma cirurgia, vamos ver o exame de sangue, vamos ver isso. Esses exames podem estar já no teu SUS digital num período em que a validade do exame já é suficiente. Isso colabora muito com você. Olha, inclusive, aqui está a Patrícia Navarro. Ela fala: com certeza irá nos representar na Câmara Municipal. Voto certo 44044. E ela falou uma coisa sobre o projeto Livro Brasil. O que o senhor tem a ver ou o que o senhor tem a falar sobre o Livro Brasil? O projeto da Livro educação, Brasil? Lúcio. Educação, ok. São muitas as áreas que elas se interligam e são importantes. Na educação,
eu defendo que a escola pública tem o mesmo material da escola privada. Então, o material didático que tem nessas escolas, como o SESI, o Objetivo, o Etapa, o Poliedro, o Progressão, o Bandeirantes, o Santa Cruz, né, o Dante, todos eles têm um material muito específico. Por que a rede pública não tem um material com a mesma qualidade? Deveria ter um material com a mesma qualidade. E se vocês colocarem na internet Livro Brasil Peternelli, vai aparecer o material didático para a primeira infância. E isso é muito importante. A criança, principalmente da escola pública, ela tem que ter uma atenção desde quando nasce. Até os 6 anos é um período em que as conexões lógicas funcionam. Os neurônios, através dos dendritos, fazem as conexões lógicas e propicia a sinapse, que é o fluxo de raciocínio lógico. Uma criança bem estimulada na primeira infância não trará ou não terá dificuldade até a conclusão do ensino médio. Por isso, o Livro Brasil, que é uma sugestão, ele é muito importante. Nós deveríamos ter o livro padronizado na escola pública. Por que motivo? Uma pessoa está aqui em Guarulhos, está estudando, vai para São Paulo, ou vice-versa. Uma pessoa estuda em São Paulo e vem para Guarulhos. Chegando aqui, o material didático não coincide com o material didático utilizado lá. Vai jogar esse livro fora? Então, o livro da escola pública deve ser padronizado para todo o Brasil. Isso agilizaria. E nós também temos um detalhe importante na televisão hoje. Os canais de televisão, eles são multicanais. O canal 20, ele é 20.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Se as cidades coordenando as atividades, o Estado, ele prepara uma aula para cada ano, primeiro ano do fundamental, segundo, terceiro, quarto, e essa aula preparada em estúdio, com todos os requintes tecnológicos, com o uso da inteligência artificial para mostrar o fluxo sanguíneo no corpo humano, com toda essa estrutura, ele pode ser passado nesses canais, canal 1, primeiro ano, às 8 da manhã, ao meio-dia, às 4 da tarde e às 8 da noite, em 4 horas. E por que isso é importante? Ele é importante porque uma criança pode ficar doente, está com febre, não vai na escola. Mas se ele ligar a TV de casa, ele vai ter a chance de estar assistindo a mesma aula que a professora está ministrando no colégio. O mais importante é ir ao colégio. O contato com o professor, o trabalho e a resolução de exercícios entre os alunos é fundamental. Mas, quando isso não é possível, acompanhar a mesma aula no mesmo caderno, né, ele é muito importante. Então, se uma pessoa, muitas vezes, uma criança vai fazer um tratamento de câncer, nós temos inúmeros casos, chegando no hospital, quando ela tiver uma disponibilidade, se ela ligar, ela vai estar assistindo. E um outro fator também importante, se uma pessoa lá do 5º, 6º, 7º ano, se essa pessoa ela teve uma dificuldade na aula, não compreendeu aquela aula adequadamente, ela pode, chegando em casa, ligar a televisão e, nesses horários, nós estaríamos disponibilizando toda a aula que foi ministrada pela manhã. Então, nós temos um reforço nessas atividades. E, muitas vezes, por enchente, por um acidente na Dutra, uma criança não chega até a escola. Não há problema, vamos assistir a aula. Então, a aula tem que ser agregada. A educação é o fator mais importante. E, dentro dessa educação,
vejo que é muito importante, né? Nós temos o cursinho pré-vestibular para a escola pública. Então, eu vejo, você tem quem tem classe média, o filho está num cursinho, fez o vestibular, fez lá o Enem, queria entrar numa faculdade, não passou. No próximo ano, ele vai fazer o cursinho de novo, a família vai pagar o cursinho. Mas se ele está numa escola pública e terminou o ensino médio, fez o Enem, não passou no Enem naquele ano, o que ele vai fazer no próximo ano? Muitas vezes não tem a oferta de um cursinho público e é altamente necessário ter esse cursinho público. Eu costumo dizer que desigualdade não é um ter um Fusca e o outro ter uma Ferrari. Desigualdade é não dar para a criança da primeira infância, do 0 aos 6 anos, as mesmas oportunidades que a escola privada oferece para os seus alunos. Você ter desigualdade é ter preparado com todo o material voltado para o Enem, enquanto o outro, na escola pública, nem sempre tem um material que visa o vestibular. O cursinho é uma desigualdade que precisa acabar. Então, aquele jovem que resolve, depois de terminar o ensino médio, continuar a sua preparação para a realização do Enem, ele deve ter essa oportunidade. Então, o Livro Brasil é um livro padrão para todo jovem no Brasil. Isso que seria o ideal. A Política Nacional de Educação. É a Política Nacional de Educação, conhecida como PNE, ela começou em 2014 e vem até 2024. Essa PNE, ela estabeleceu 20 metas para a educação brasileira. E tem algumas que são fundamentais. É a obrigatoriedade, por exemplo, de ter vaga para todas as crianças, né, na primeira infância. Então, não pode faltar vaga em creche, não pode faltar vaga para educação infantil. Então, muitas cidades já conhecem esses detalhes. Ainda, o PNE, a Política Nacional de Educação, na meta 6, prevê que mais de 50% das escolas devem funcionar em período integral. Então, o vereador, né, os pais, devem cobrar que essa alternativa seja necessária. Quando você coloca uma criança em período integral, ela tem melhores oportunidades para desenvolver toda a sua parte psicopedagógica para o que vem para o futuro. Tem melhor oportunidade de trabalhar o seu aspecto físico, com atividades como natação, como corrida, futebol, lutas e demais. E essa preparação também é complementada num período integral com aulas de teatro, com aulas de idioma. Muitas vezes a pessoa fala do teatro. O teatro não é importante só pelo teatro em si. Ele é importante porque você começa a ter facilidade de falar para um público. E se você, na sua vida adulta, jovem, você vai ser um vendedor, tem que vender o produto, tem que falar ao público. Se você está numa empresa, numa multinacional, preparou um software, preparou um projeto, você tem que falar ao público. E muitas vezes o teatro facilita que você esteja preparado para falar para uma plateia, falar para as pessoas que utilizam. Eu acredito muito também nesse trabalho em conjunto de todos. Vejo que nós temos muitas coisas para executar. Eu, normalmente, utilizo uma motocicleta pequena, né, para o meu deslocamento em São Paulo. Uso muito, né, a faixa azul, que está previsto no Código Brasileiro de Trânsito, mas que era pouco utilizada. E defendo mais ainda, Lúcio, eu defendo que o motociclista
Vamos sentar aqui junto Isso. e vamos participar dessa conversa. Eu defendo muito que o motociclista também possa utilizar a faixa do ônibus. Me vejo em muitas situações em que você está ali com uma faixa de carro, sem alternativa, apertado entre dois carros, disputando ali um espaço, e o corredor de ônibus está vazio. Então, você permitir que a moto utilize o corredor de ônibus, né, é uma coisa, no meu ver, natural. E ela não vai atrasar o ônibus ou o táxi, porque a moto ela tem uma fluidez, ela vai passar, vai prosseguir e o ônibus, né, vai continuar lá na sua faixa exclusiva de ônibus, que é muito importante. Eu ainda digo que é muito importante que nós procuremos uma solução, né, para a carteira de motorista. Quando eu estava lá na Câmara dos Deputados, uma das coisas que eu salientava e comentava era a possibilidade de ter uma carteira de motorista barata, porque quando eu tirei a minha carteira de motorista, você comprava um livrinho de regras, pagava lá cinquentão para fazer uma prova teórica, qualquer médico do SUS te dava um atestado, você ficava pronto, contratava da autoescola algumas aulas para fazer a baliza, olha, não esquece isso, não esquece de ajeitar o retrovisor, fazia, tirava uma carteira, isso não gastava quinhentão, como diz o outro. Hoje, você vai tirar uma carteira de motorista, está R$3.000. Como é que as pessoas mais humildes, né, que lutam pelo salário do dia a dia, pode pagar R$3.000 por uma carteira de motorista? Isso é um absurdo. Precisa ser alterado. Nós temos um percentual em torno de 30% dos motoboys que não tem carteira de motocicleta. E quando você vai fazer o exame, começa toda uma burocracia. Olha, tem que pagar uma aula, ele já trabalha de motoboy, tem que pagar uma aula teórica. Onde que é a aula teórica? No computador. Ora, o Brasil tem que oferecer essa aula de computador gratuitamente para todo brasileiro estudar. É um absurdo você cobrar por uma aula no computador, ou mesmo que a pessoa complemente. Hoje nós estamos num período de que o ensino à distância é muito utilizado. Então, você cobrar para fazer um curso teórico para carteira de motorista, no meu entender, não deveria existir. Aí depois você tem que ir no médico, o médico é só o cadastrado, e aí paga mais duzentão da vida ali, ou em torno disso. Também, e a pessoa que não tem recurso? O SUS tem que fazer esse exame para a carteira de motorista gratuitamente. Aquele que é atendido pelo SUS também deve fazer o exame lá. E ele tem a motocicleta. Trabalha com a motocicleta. Não, você tem que fazer 20 aulas práticas. A aula prática dele, ele faz todo dia, sem a carteira de motorista. Para que exigir que ele pague mais 20 aulas? E aí, depois, quando vai fazer a prova, ele tem a motinha igual a moto da autoescola. Ah, não, só pode ser a moto da autoescola para pagar mais 150, duzentão, que seja da vida, e no final fica aí R$3.000. Nós temos que facilitar. Se ele já tem toda essa expertise, já trabalha como motoboy, nós temos que propiciar que ele faça a parte teórica no computador sem nenhum custo para todos os brasileiros. O CONTRAN, DETRAN e todos esses órgãos devem propiciar isso daí ao cidadão. E eu digo que não vai tirar o emprego da autoescola. Eu dizia isso para a autoescola. Só que, em vez de você ter um aluno pagando 3.000, você vai ter lá 5, 6, 7 pagando quinhentão. O valor arrecadado passa a ser muito maior. Eu mesmo estou com algumas assessoras que têm a carteira de motorista,
mas não se sentem confiantes para poder dirigir. Está aí a autoescola, fazendo, né, um treinamento para quem já é habilitado. Então, a autoescola nós temos que estimular, mas ganhar pelo volume, ganhar pela demanda. A carteira de motorista, de uma forma econômica, para aqueles que querem ter lá a carteira de motoboy, querem ter uma carteira de carro, é muito importante. Se fala muito em ensino profissionalizante. Eu digo que a carteira de motorista é um primeiro tópico para muitos ensinos, para muitas atividades profissionalizantes. A pessoa trabalha de pedreiro, leva toda o ferramental dele, leva aquela material lá, uma mini britadeirazinha dentro do carro. Se ele não tem carteira, como é que ele vai levar aquele material? A pessoa trabalha de jardineiro, como é que vai levar aquele material? A pessoa quer começar a trabalhar num Uber, quer começar a trabalhar num outro contexto. Então, a carteira de motorista é um primeiro passo para muitas atividades profissionalizantes. E essa integração nossa, né, com as autoescolas, com a comunidade, existe a carteira social. Quem paga é o município. Mas imagina o município tendo que pagar carteira para todo jovem que tem dificuldade para pagar a carteira. Ele não consegue essa situação que está prevista na legislação. Temos aí que estar trabalhando, temos que buscar alternativa no nível federal, na Câmara dos Deputados, temos que buscar alternativa no Estado, temos que buscar alternativa na cidade, de tal forma que nós possamos ter um trânsito seguro, né, e regulamentado. Não, agora vai dar carteira de qualquer jeito? Não. Eu sempre comento que o exame de motociclista, você engata a primeira e fica ali fazendo algumas voltinhas, não aprende a mudar para a segunda marcha. Que exame de motorista é esse? Quando eu tive a oportunidade de ver aí filhos e sobrinhos fazendo, pega minha motinha aí, leva até em casa. Eu disse, não, ainda não aprendi como é que coloca a segunda. Ora, isso não contribui com a segurança do trânsito. Segurança do trânsito contribui com as faixas exclusivas para motocicleta. Segurança do trânsito contribui fazendo com que o motociclista possa usar a faixa do ônibus em vez de estar entre dois carros apertados ali no contexto. A segurança do trânsito contribui favorecendo, facilitando a carteira de motorista, porque quando o cara vê uma blitz, não tem carteira, ele faz de tudo e o impossível com aquela motinha para sair daquela situação e, muitas vezes, provocando acidente. Então, apenas algumas ideias para que a gente possa estar conversando sobre trânsito. Né? O trânsito é uma das coisas que mais mata no nosso país, e uma educação de trânsito, a escola, desde cedo, a criança aprender lá, pequenininho lá, com o carrinho dele lá na primeira infância, já vendo o que é um semáforo, já vendo o que é uma contramão, aprendendo a respeitar esses sinais. Isso tudo é uma educação. E, nesse caso específico, uma educação para o trânsito. Eu vou ser educado e apresentar o Falcão para o General Peternelli. General Peternelli. Prazer, Falcão. Falcão é líder comunitário, é ele que toca esse evento. Eu sou um apoio, eu sou o convidado dele e querendo ou não, a gente está tentando fazer essa parceria. E falando em parceria, que eu acho muito importante, passamos por uma crise horrenda da Covid, onde as professoras tinham que dar aula à distância. Muitos alunos não tinham celular e nem notebook para acompanhar essas aulas, né? Aí o que acontece? Essa integração entre professores que perceberam as suas limitações e as famílias que também reconheceram a importância desses professores, eu acho que serviu de lição para a gente, né? Não tem a dúvida. Gente valorizar tanto a família como os professores. O aluno tem um resultado positivo quando a família
está integrada na escola, juntamente com os professores. Para você ver, no Covid, se tivesse um livro didático padrão e se passasse as aulas na TV, não teria tido nenhum problema. Os alunos não teriam tido dificuldade em acompanhar as aulas pela própria televisão. E eu falo de passar em 4 horários, porque numa casa pode ter 3 crianças, 4, com idades diferentes, então a mãe, mas só tem uma TV. A mãe lá vai ter que botar uma ordem unida e dizer: você que é o mais velho vai assistir às 8 da manhã, seu irmão vai assistir a tantas horas, o outro vai assistir às 20 horas. Então, você consegue equacionar. Mas, Falcão, eu estou muito contente de estar aqui hoje, né? E me coloco também muito à sua disposição para responder, para ouvir sugestões, né? Eu tenho plena convicção de que esse diálogo, essa conversa é que produz resultados positivos para o cidadão. Dizia no começo do programa que é através da política que você faz o bem comum. Então, eu estimulo sempre as pessoas a serem candidatos, a conversarem com os candidatos, a pesquisarem sobre os candidatos. E nós estamos num período que é a eleição mais importante. Eu, mesmo como estava na Câmara dos Deputados, eu dizia que não era o deputado ou o senador o político mais importante, que o político mais importante era o prefeito e os vereadores, porque a qualidade de vida que você tem na cidade depende do prefeito e dos vereadores. Verdade. Se aqui em Guarulhos a UBS está boa, se tem toda a sequência para que se tenha uma orientação para evitar a gravidez infantil, que se tenha toda uma orientação para as mulheres que estão grávidas no pré-natal, se tem uma orientação pediátrica depois que a criança nasce, se tem uma orientação do geriatra para os idosos, depende do prefeito. Se tem buraco na rua, se não tem, está tudo asfaltado, se a iluminação pública está boa, se a educação está boa. E uma maneira de medir a educação é pelo IDEB. IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. São Paulo está numa faixa de 5. Guarulhos eu não pesquisei antes, mas é importante quando olha aí no celular, no Google, IDEB de Guarulhos. Fica aí uma sugestão para quem está nos assistindo. Nós estamos aqui numa faixa de 5, no Nordeste estão numa faixa de 8. Por que essa defasagem? Se nós aqui, esse estado de São Paulo, é uma locomotiva do nosso Brasil, como pode estar defasado? E a educação, ela é básica para que a gente possa ter profissionais qualificados. Hoje, você vai numa indústria, num torno, é tudo computadorizado. Você vai numa colheita, numa plantação, é tudo computadorizado. Você vai tirar um nível do piso de uma casa, é tudo eletronicamente, é tudo com raio laser que você vai executar. Como mexer nesse equipamento, como executar adequadamente esse equipamento é muito importante. Qual é a ideia? Guarulhos registrou a média de 6,2 em 2018, esse ano 6,3, medido a cada 2 anos. O IDEB é o principal indicador de qualidade da educação brasileira. 6,3 é pouco? Olha, está melhor que São Paulo, né? Está melhor que São Paulo, mas a gente diz, e eu perguntaria, devolvo a pergunta, Lúcio, se tem estados com média 8, 6 está bom? Não. Não está bom. Não. Né? E não temos que criticar o prefeito ou vereador atual, nós temos que escolher bem quem tem um foco, qual é a proposta de cada um, né? E sem nenhuma briga, nós estamos aqui para ver proposta. Já apresentamos proposta para saúde, proposta para educação, proposta para o motociclista, para o uso da faixa exclusiva de ônibus para ele. Então, nós precisamos de proposta. E eu sempre peço, Falcão, quem tem sugestões, o Lúcio até abriu aqui um folhetim que nós mandamos pelo correio,
esse folhetim vai pelo correio, a pessoa lá atrás tem umas curiosidades sobre a cidade de São Paulo e dentro traz uma pequena informação a respeito do candidato, mas o que é mais importante do candidato? Quais são algumas das propostas? E eu sempre coloco um QR Code, né, que é para as pessoas terem acesso a todas as propostas. É muito importante discutir propostas. Nós estamos falando, Falcão, que esse tipo de proposta permite uma inclusão do deficiente auditivo. Uma pessoa que não tem uma audição adequada, agora vai estar assistindo o seu canal. Né? Isso aí, e é um aplicativo gratuito, chama Transcrição Instantânea. Eu sempre conto esse detalhe de que a minha mãe faleceu em dezembro passado, nós íamos na missa todo domingo. E ela parou de ir na missa porque não ouvia o que o padre estava dizendo. Então, eu digo que sempre que tem um programa de televisão, que tem um culto religioso, que jogue do celular ou do tablet essa imagem para uma televisão, e aquele pessoal todo da igreja vai estar inteirado, vai estar... Quando se fala em inclusão, o que é inclusão? Inclusão é exatamente fazer com que a pessoa que tem uma deficiência auditiva possa estar lá. Inclusão é não ter escada para um cadeirante poder chegar, ter o acesso, se sentir incluído naquela atividade. Então, quando nós estamos falando aqui, o Lúcio comentou que fez uma entrevista um deficiente auditivo e trouxe um intérprete de sinais, da língua de sinais, o que é muito positivo, todo mundo deveria fazer. Mas você vê, a minha mãe, com 90 anos, naquela época ela faleceu com 93, ela não ia apresentar ou entender ou aprender uma língua de sinais, mas ela consegue, né, ler perfeitamente. Então, eu colocava lá o tablet para ela na frente da televisão e o tablet ia traduzindo tudo que a televisão falava. E isso permitiu que ela estivesse incluída naquela atividade. Você vê que, hoje, muitos canais, né, principalmente quem tem televisão paga, ele tem a transcrição, mas na TV aberta nem sempre traz. E se você colocar o celular ou o tablet ali na frente da televisão, com programinha chamado Transcrição Instantânea, você vai ter a chance, né, de fazer com que as pessoas que tenham deficiência auditiva naquela casa possam estar incluídas na atividade. E eu estou à sua disposição para responder pergunta, questionamento, qualquer que seja a área. Hoje, o programa que eu fiz de manhã na Capesp foi exatamente sobre isso. Inclusão e política. Então, a minha convidada, que tem o nome de Morgana Siqueira, ela consegue ler labialmente. Se for de frente, ela consegue ler. Morgana Siqueira. Obrigado. É por isso que eu digo, até para as pessoas que usam esse aplicativo, para quando tiver esse aplicativo no celular, eles colocarem o celular perto da boca. Né? Puxa o meu celular aí, Luana. Estamos aqui no ar, vamos... É tudo ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo, né? E conforme a conversa, a gente vai manobrando. Então, quando você entra num celular, aqui tem, esse verdinho aqui, transcrição instantânea. Clicando no dito cujo, né, ele começa a transcrever. Você pode aumentar o tamanho da letra e eu digo que você deve colocar perto da boca, porque a pessoa permite ler o que você está falando e permite também acompanhar a leitura do celular. Então, o intérprete de Libras tem que estar sempre próximo da pessoa que está falando. Para quem esteja fazendo a leitura do intérprete de Libras, ver a reação de quem está falando e entender aquela reação. Você vê que esse programinha
ele transcreve muito bem, faz a pontuação, coloca as vírgulas e é muito positivo. Então, difundir esse tipo de aplicativo permite que uma família que tenha um idoso e que começou a perder a audição ou o aparelho deu um probleminha, mandou para manutenção, o que vai fazer? Utiliza aí a transcrição instantânea, como nós também estamos utilizando, fazendo aí uma transcrição das atividades. Fazendo bom uso da tecnologia. Isso é uma ótima ideia. A inteligência artificial ela é muito importante. Nós falamos antes aqui também da importância de ter a câmera de reconhecimento facial nas emergências médicas. Porque você pode sair de bicicleta, você pode sofrer um acidente, você pode não estar com o seu documento, o celular, ninguém sabe qual é a senha. Chegando lá, quem é você? E eu estava dizendo que uma câmera, através do GovBR, vai dizer, não, esse é o Falcão, o CPF dele é tal. Quando entrar no SUS digital, tem todos os seus dados lá. Então, e mesmo que não tenha acidente, né, você desburocratizar as emergências, chegou, olhou, a pessoa já não precisa perguntar quem é, qual é o endereço, ali já tem tudo. É caro isso aí? Não, isso é barato demais, porque tanto que as câmeras de reconhecimento facial e de reconhecimento de veículo, cada município tem aos milhares. Né? O que é uma câmera dessa? Duzentão, porque o software já tem. E as câmeras hoje, com o IP, elas são georreferenciadas, ela pode estar linkada no software. E, dessa maneira, prestar as informações necessárias. Nós estamos caminhando de tal forma que aqueles que trabalham na segurança pública possam fazer o reconhecimento da pessoa. Eu também estava dizendo, Falcão, que eu fui o responsável pelo número único para o cidadão brasileiro. É uma lei. A Lei 14.534 de 2023. Hoje, as identidades não trazem mais um monte de número, só traz um número. E esse número, ele é o número daquele cidadão. Então, se você olhar a identidade hoje, ela só traz um número. Ela está escrito RG/CPF. É isso mesmo. Então, você facilitou. E eu agora brigo para que ela não seja mais no papel. Porque o papel, como é da Casa da Moeda, é caro. É caro. Eu brigo agora para que ela seja nesses cartãozinhos de... Igual de banco. Igual de banco, né? Por quê? Porque sai mais barato? Sai muito mais barato, porque isso daqui não precisa ter nada. O que vai dar a validade para o documento é o QR Code que está atrás. Não precisa ter marca d'água, não precisa ter nada no plástico. Né? Tanto que, se você tiver, fica aí uma sugestão para as pessoas, para as mães, se você tiver o documento do seu filho, hoje o documento ele também é digital, está no celular. Esse documento do celular, você pode mandar imprimir num cartão. Né? Como é um só, ele sai um pouco mais caro. Né? Vão cobrar aí 15, 20 reais. Mas quando você faz uma produção igual clube, igual... Né, muitas empresas pegam esse cartão e colocam naquele identificador e ali tem a carinha do funcionário. Isso é muito barato. Né? Então, essa facilidade para o cidadão de ter, né, o documento. E se chegar perguntar, cadê seu documento? Você dá o documento, se o médico, quem estiver te perguntando, tiver alguma dúvida, ele leu o QR Code, né, sem nenhuma dificuldade. Então, essa integração, essa interação é que vem facilitar. Eu digo até mais, né, que hoje você tem muito essas câmaras de segurança, já temos há muito tempo, a câmara de segurança externa. Né? Você tem condomínio, tem câmara.
Você tem a própria PM de São Paulo, tem uns totem bacana agora, tem câmera. Você tem esses postinhos que fica com uma luzinha colorida em cima, cada fábrica usa uma corzinha diferente ali, e que tem uma câmera na área pública. Então, eu digo que essas imagens de áreas públicas, elas devem ser georreferenciadas e disponibilizadas para a própria polícia. Que quando você receber uma ligação, quer seja de um roubo, quer seja de uma pessoa que está passando mal, a própria polícia, tendo as câmeras georreferenciadas, se ali tiver alguma, ela vai poder ver. Muitas vezes você tem lá, como agora, com esse frio todo, a pessoa participa informando que tem determinada pessoa em vulnerabilidade na calçada tal. Se tiver câmeras externas naquela região, né, a Guarda Civil Metropolitana, a PM, a Polícia Civil, a assistente social pode acessar esses locais e apresentar, verificar qual é a melhor equipe para mandar para aquela abordagem. Então, o uso da tecnologia nesses locais é muito importante. Então, algumas das ideias nós já conversamos anteriormente, mas aqui tem todas elas. Você vê que uma das fotos aqui é do totem da Polícia Militar, que é um totem inteligente. Ali nesses locais centrais, como a Praça da Sé, ele identifica vulnerabilidade, ele identifica cidadão, ele identifica carros. Então, ele permite que você vá lá e converse com o totem através de inteligência artificial, faça as perguntas, obtenha as respostas e, quando necessário, ele te coloca em contato com um policial para que possa lhe atender das melhores condições. Esses detalhes de reconhecimento, a gente pensa que é sempre para buscar o criminoso. Não é só com esse viés que nós temos que ter. Nós temos que ter o viés que uma pessoa pode estar com Alzheimer, tem pessoas com determinadas síndromes que saem de casa, têm dificuldade para voltar, tem muitos familiares buscando aonde está o seu parente, aonde está o seu pai, aonde está o seu filho. Então, essa integração ela é muito positiva. As pessoas desaparecidas no dia a dia. E falando em câmera de proteção, que na real seria isso uma câmera de proteção, poderia ser feito também em salas de aula, na sala do diretor. Na realidade, se você observar as propostas que eu apresento, eu falo da gestão do professor. Né? Nós apoiamos, eu e a minha esposa, Maria Helena, apoiamos uma escolinha em Taubaté. Fica ali do lado da aviação do Exército, temos um carinho especial por aquela escola municipal e, quando nós tivemos a oportunidade, ganhamos 15 câmaras, eles acharam que eu ia colocar as câmaras voltadas para fora da escola, para a segurança da escola. Mas muito mais importante do que a segurança da escola, que também é importante, era permitir ao diretor fazer a gestão da qualidade das aulas e da conduta dos alunos. Então, nós colocamos em cada sala de aula um microfone, que custa aí trintão da vida, uma câmera, que custa outros 150, com uma boa definição. Na sala do diretor, ele tem uma televisão em que ele está observando todas as atividades. Você verifica que até o comportamento dos alunos, né, com o professor muda. O professor está escrevendo no quadro, ninguém vai jogar uma caneta no professor ou um papelzinho, né? Tá um tudo... tijolo, né? Um tijolo. Uma carteira. Vamos pensar que a gente não chega num ponto desse, mas, de qualquer forma, quem é o beneficiado por uma gestão eficiente na escola? O aluno. O aluno é o principal fator de uma escola. E, logicamente, para a escola funcionar adequadamente, o professor é o elo, né? É o suporte desse aspecto fundamental que é o aluno. Mas o professor é muito importante. E tem que ser valorizado, né?
No Brasil, o professor não é tão valorizado como deveria Tem que ser valorizado. Eu defendo. Mas tem que ser preparado não, também. Eu defendo. Mas você vê que com esse material da escola pública, que tem um livro do professor, livro do aluno e uma folha-guia do que deve ser dado cada dia, ele, com o livro do professor, tem um plano de aula pronto. Então, muitas vezes uma professora tem que cuidar da sua casa, tem isso, tem aquilo. Ela não tem condições ainda de preparar um plano de aula. Ter o plano de aula e ela treinada como usar aquele plano de aula é muito importante. Então, esse aspecto eu acho que é vital. E o professor tem que ser melhor remunerado. Ele tem uma faixa de salário, tá? Eu chamo piso básico do município. Mas eu digo que o complemento de melhora de salário tem que ser por merecimento. Por merecimento? Qual é o IDEB da sala dele? O IDEB da sala dele, multiplicado por um fator de correção, é transformado em grana. Né? O professor tem interesse que o aluno aprenda, vá bem. Né? Hoje todo mundo recebe por produtividade. Se é uma vendedora, ganha pelo que você vende. Você tem lá uma horta, né? Ganha pelo que produz na horta. E o professor, uma das maneiras de remunerá-lo bem é transformar o IDEB da sala num recurso financeiro. Eu digo que tem que botar um fator de correção, Falcão. Muitas vezes, numa escola onde muitas vezes o poder aquisitivo é um pouco melhor, é mais fácil tirar um grau um pouquinho melhor. Então, você tem que botar um fator de correção, né? A média é 5. Aqui é mais fácil tirar grau, vamos multiplicar por 4,5. Nessa escolinha aqui, que é da comunidade, é mais difícil tirar um IDEB, vamos multiplicar por 5,5. A média deu 5, mas você estimula dessa maneira que as professoras também, que se julgam boas, possam ir dar aula na comunidade. Isso é necessário. E eu digo que o terceiro fator ainda é de presença. Cada vez que o professor vai na aula, ele tem lá mais vintão. Né? Então, se ele for à aula nos 20 dias úteis que tem, vai ganhar mais 400. Precisamos estimular o professor. Então, o piso básico, uma parte pelo IDEB, uma parte é pela presença do professor na sala de aula. O professor é tão importante, né, que cada vez que ele vai na sala de aula, ele tem que ser valorizado. E nada melhor do que transformar isso em parte financeira e pagar o professor um pouco mais. Então, nesse projeto. Aí tem vários projetos nessa área. Eu, quando conversava com os prefeitos, sempre dizia de que tinha que valorizar o professor, mas também, ao mesmo tempo, valorizar o bom professor, que é aquele que tem obtendo o melhor grau, né, tem que ser severo. Por que aqui em Guarulhos está com 6,2 e São Paulo ainda não está nessa mesma etapa? Então, nós temos que estar juntos e o material didático ele é muito importante. Eu estava até comentando que se você no celular, no Google, colocar Livro Brasil Peternelli, vai aparecer todo o material didático para os alunos. E a base de tudo no Brasil e no mundo, né, é a educação. Mas, para exercer um político, para exercer suas funções também, precisa da integração e o interesse da comunidade. Porque a sociedade tem que participar, tem que ser mais participativa, não é? Mas a sociedade ela tem que ser participativa em todos os aspectos, né? Na educação, no meio ambiente, né? Na saúde. Então, a participação nesses focos... Abriu aí? Não? Abriu. Esse aqui, né? Deixa eu ver. Livro Brasil. Isso. Vamos aproveitar aqui, aí, até para usar aqui a tua basezinha e poder mostrar para alguns. Ver. Mas, de qualquer forma, quem estiver lá, olha aqui, ó. Aqui tem um material didático para 3 anos, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto. Livro do professor e do aluno. Material para 4 anos. Material para
5 anos. No tablet também ia fazer a mesma coisa. Quando a gente clica no qualquer livro do professor, ele vai... Agora, baixar, né? Dá uma clicadinha aí que vai abrir o livro. Vai baixar o livro, ó. Como diz a Ana Lúcia Cardoso, projetos bem elaborados são sempre eficazes. Você verifica que nós temos uma alternativa de... já abriu o livro, né? Esse livro está aberto, tem toda a estrutura. Na capa do livro, a gente propõe que possa ter um patrocínio. Esse é de 4 anos, né? Esse é de 3 anos. Aqui está escrito qual é o... 3. Qual é o... Você está aqui, abrir aqui, ok, né? Isso, está aqui ele, ó. Então, esse daqui é o livro do professor para criança de 3 anos. Não abre mais. Não abre. Ele abre, fica no tamanho. Então, e outra coisa que é importante é o seguinte aqui, ó, deixa eu mostrar um outro detalhezinho. Quando você volta lá, quando você começa a percorrer o livro, ele tem aqui o que a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que objetivos o professor tem que atingir para essa criança. Para ele saber, ó, eu estou dando essa aulinha, o que eles têm que aprender. E aqui explica como executar essa aula, e depois essas são atividades de rotina, e aí começa a primeira aula. Na primeira aula, aqui mostra o que vai fazer das 7h30 da manhã até 4h30 da tarde. Gratuito. Qualquer escola pode utilizar. E o município pode melhorar ainda. Educação é um fator muito importante e nós temos que estar sempre conversando. E aí tem outras ideias também. Eu vejo que, em termos de saúde, é necessário nós estarmos integrando esses prontuários. A saúde vai ser agilizada pela integração. Estava dizendo que se sai uma pessoa daqui para complementar o tratamento de São Paulo, muitas vezes chega lá, tem que repetir todos os exames. Se os exames já estiverem no SUS digital, quem abrir lá o SUS dela vai ver todos os exames. Então, não precisa ter papel, não precisa imprimir mais as radiografias. Olha quanto vai economizar nesse foco. É um contexto bastante interessante. E mais interessante também, ele já foi aprovado por vários trabalhos, ele tem credibilidade, integridade, e é como está aqui, 100% ficha limpa. Isso é interessante no mundo político, E entre os mais transparentes na Câmara dos Deputados, classificado pelo ranking dos políticos entre os melhores do Brasil. Isso não é pouca coisa, Querendo ou não, toda essa experiência que ele tem de vivência, tanto no Exército como deputado federal, ele consegue levar isso como candidato a vereador na cidade de São Paulo. Tem até número, Tem número aí, ó. Tem número. 4044. Diz que a propaganda, Falcão, é a alma do negócio. Aproveita já. Então, nós estamos aí, e eu, além de falar o número, que é importante, é pesquisar sobre os parlamentares. @General Peternelli. Entre, participe, comente, compartilhe as atividades, que isso é que produz um resultado adequado, e também interaja, apresente sugestões, o que pode ser aperfeiçoado, o que pode ser melhorado. Isso tudo é muito positivo, A participação da comunidade, a participação do cidadão juntamente com os políticos. Os políticos têm que estar muito mais próximo do cidadão do que estar lá só na redoma da Câmara. E o cidadão também tem que ir na Câmara, porque muita gente fala, não, eu não vejo um vereador. Mas você também já foi na Câmara? Não. Então, lá as sessões da Câmara são abertas, devem ser assistidas, devem acompanhar, devem buscar o que é adequado para cada caso,
de tal forma que o êxito e o bem comum seja atingido. Verdade. Aqui em Guarulhos, não sei se São Paulo também teve, fizeram criar uma lei para ter câmara itinerante, de ir até as comunidades, as sessões, 2 ou 3 vezes no mês, e até as comunidades. Lá em São Paulo também teve... Tem ideias nesse sentido. Eu acho que é altamente necessário, né? Acho que o vereador ter um gabinete itinerante, né, para que ele possa percorrer a Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste, e que naquele dia, né, principalmente que não tenha sessão na Câmara, porque não adianta ele estar itinerante e não participar das atividades na Câmara, mas ele tem uma chance de ouvir a população. Né? E não é ir lá pedir para o vereador cadê o tijolo, cadê a caixa d'água, ele não tem legalmente, né, contexto para isso. Isso daí pode ocorrer através de programa de moradia, através de aspectos institucional, na qual os inscritos na prefeitura possam receber aquele tipo de auxílio, quer seja a casa pronta, quer seja o material para casa, quer seja uma planta padrão. Se tiver uma planta padrão, ele não precisa pagar ninguém para poder executar aquele trabalho. Os projetos como Minha Casa Minha Vida são muito importantes. A moradia é necessário. Estarmos unidos, né, para solucionar o problema do morador de rua. Estarmos unidos, que eu digo, o judiciário, o legislativo, o executivo, a comunidade, todos com a mesma ideia. Né? Vamos imaginar que aquele morador de rua seja o seu pai ou o seu filho. O que eu gostaria que ocorresse com ele? Né? E dar esse tratamento, buscar acomodá-los em moradias provisórias ou não, cada caso um caso, buscar o acompanhamento psicológico, buscar o tratamento do vício, se por um acaso ele tiver esse problema, buscar inseri-lo, quando se fala da inclusão, né, procurar incluir no mercado de trabalho e, com certeza, o resultado é adequado. Né? Não há quem não goste de ter a sua casa. E é importante a família também acolher, né? Cada um de nós temos os nossos defeitos, mas a família acolher essa pessoa, né? Ter esse vínculo, buscar compreender cada uma dessas dificuldades, fazendo com que ele permaneça em casa e não retorne para ser um morador de rua. Verdade. Isso é muito importante. Se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Em tudo quanto é local, né? Amar aos outros assim como a si mesmo, foco no bem comum. Tem muitos aspectos que estão na nossa Constituição e nem sempre nós abordamos. A própria Constituição diz que segurança é responsabilidade de todos. Então, nós temos que estar irmanados, né, em vários aspectos que é importante. Quando se fala, muitas vezes, de segurança, é para evitar que o nosso filho, né, que o nosso pai caia num vício, caia num problema, né, tenha um contexto que só vai prejudicar a ele mesmo. Então, eu vejo dessa maneira esse trabalho e entendo que o trabalho do vereador, junto da comunidade, né, a participação da comunidade no local, ele é fundamental. E isso que você faz, né, de levar informações para a comunidade, de levar dados, de falar sobre uns aspectos. Nós falamos aí na carteira nacional de identificação. Importante a pessoa saber e estar lá. A importância de preencher os dados no SUS digital. Né? Então, isso tudo é muito importante. E estou à sua disposição. Legal. Só para encerrar, para incluir o assunto das mulheres, as mulheres são aceitas atualmente nas Forças Armadas Brasileiras, né?
E o interessante é que agora elas podem ir para a guerra, né? Caso precise. Literalmente, Elas vão fazer tiro de guerra também. Na realidade, as mulheres nas Forças Armadas já podem ir na guerra há muito tempo. O Exército Brasileiro, quando esteve no Haiti, né, tinha mulheres? As mulheres participavam da atividade. A nossa Força Aérea tem muitos pilotos que são mulheres, pilotam helicóptero, pilotam jato, pilotam aviões de transporte de tropa, né? A nossa Marinha, da mesma forma. Nós temos também mulheres que dominam o quadro de saúde. A gente começou... tem áreas que ela é efetivamente dominada pela mulher. A área médica de enfermagem especial, por exemplo, uma grande maioria são as mulheres, né? Então, e essa expertise ela é aproveitada pelas Forças Armadas. Antes, não tinha no serviço militar obrigatório a possibilidade de uma mulher fazer parte. Agora, há a possibilidade. E participar das atividades, aqui nós temos a Base Aérea de Guarulhos, né, que executa lá um trabalho fantástico com a comunidade, tem vários projetos de integração com a comunidade. Fica aí uma sugestão para convidar o comandante da base, né, a conhecer, e também vocês irem até lá, né, num programa, para verificar como as crianças que fazem a atividade na base têm uma evolução muito positiva, e isso daí é que produz o resultado que todos nós desejamos, né? Um cidadão íntegro, com capacidade de gerar o recurso, de dar qualidade para a sua família, né? São aspectos muito importantes. E isso que o Lúcio falou, eu já comentei que na oportunidade que eu estava na aviação do Exército, eu tive a chance, junto com o coronel Lacerda Machado, de inserir a mulher como mecânico de helicóptero. Lá em Taubaté, nós temos uma escola municipal que se chama ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. O DAC, agora, a ANAC, ela prevê que uma pessoa, e o MEC também, tem que ter 2 anos de estudos para poder fazer a prova de mecânico de avião. E lá em Taubaté tem a ENCA, que planeja e prepara essa pessoa para fazer a prova de mecânico de avião ou de helicóptero e, posteriormente, começa a trabalhar nos helicópteros. Então, é sempre uma oportunidade ímpar, né, e muito positiva. Quando você olhava lá o helicóptero, estava lá a mulher como mecânico, né, trabalhando nas turbinas e com um resultado muito positivo. Joel Barbeiro Gru, boa noite, muito bom, Peternelli, General Peternelli, está dando uma lição, uma aula muito interessante, mas o serviço militar para a mulher será obrigatório também? Nós temos hoje o serviço militar para as mulheres de caráter voluntário. E uma coisa interessante, quando se fala no serviço militar obrigatório, a gente tem a intenção ou imagina que um volume enorme de jovens de 18 anos executa o serviço militar. Ele é muito pouco, nem 10% dos jovens que completam 18 anos servem às Forças Armadas. Então, no momento, a mulher inicia como uma atividade e creio que isso vai render muitos frutos. Você observa que também tem uma segunda fase. Algumas pessoas que saem médicos, eles são convocados, os homens, né, para servir as Forças Armadas. Mas muitas mulheres se apresentam como voluntárias e integram a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Tanto que na base nós tínhamos a Tenente Breves, né? Isso. Tenente Breves, eu acho que aposentou esse ano, né? Mas durante um bom tempo a Tenente Breves estava na Aeronáutica e sempre encontrando
sempre eficiente, muito respeitada. Então, o fato da mulher estar nas Forças Armadas não é de agora. Tanto que nas guerras elas participaram como enfermeiras. Tem um projeto na base aqui, e em outros quartéis também, chamado Profesp, né? E que tem lá os instrutores, os que participam, e a mulher, logicamente, com a sensibilidade que lhe é peculiar, faz parte do grupo de instrutores desse projeto. Muito interessante. Dioguinho, depois não esqueça de arrumar o nome do general, tá? Está errado? Tá. Está errado? Colocou um erro a mais, mas uma coisa Mas não tem problema. Não faz problema nenhum. A gente corrige. O importante é que é 44044 é o número dele, né? É isso que é importante, né? E quem, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas esse TV Web é para Guarulhos. Eu sempre brinco que todo mundo conhece um paulistano ou alguém que mora e vota em São Paulo. E a participação, se você julgou oportuno as ideias, né, sugerir àquele seu amigo que ainda não tem candidato a vereador, que estude o que nós propomos, que estimule a assistir o programa em outra oportunidade, porque aí vai ter uma chance de conhecer mais um candidato, assista a outros candidatos e tome a decisão, sempre lembrando, prefeito e vereadores é quem garante a qualidade de vida do cidadão que mora naquele município. E o seu voto é muito, muito importante, porque, querendo ou não, você votando bem, você está colaborando com a nação, com o país, com a cidade. E consigo mesmo. E consigo mesmo, com toda certeza. É um encontro consigo mesmo. Alguma pergunta? Eu queria... Você já foi eleito, já foi vereador da cidade? Não, eu fui deputado federal. Deputado federal. Por isso que tem muitos projetos que eu consegui aprovar lá na Câmara dos Deputados e o que me deixou bastante contente, eu tinha uma equipe muito boa, e dizem que é difícil um deputado aprovar um projeto, mas com a equipe que me auxiliou, nós conseguimos aprovar mais de 15 proposituras. Então, né, foi um período em que aprendi bastante, conheci muitas pessoas, conversei com todas essas pessoas. Você tem que dialogar, explicar as ideias, né, buscar os votos para um projeto importante para o cidadão em todos os segmentos políticos partidários. E eu acredito que a briga, né, tem que ser de ideias, muitas vezes, quando eu sou muito favorável às privatizações, nem todo partido é favorável, mas eu cito o exemplo do Ibirapuera, né? Foi antes a prefeitura tinha um gasto com guarda, tinha um gasto com limpeza, tinha um gasto com as licitações para ver quem ia ocupar o bairro, quem não ia ocupar, tinha toda uma dinâmica. Hoje, com a privatização, isso é feito pela iniciativa privada, o cidadão continua entrando no parque da mesma maneira, eles ganham uma agilidade de que estabelecimento colocar, de que restaurante colocar, de que show colocar, de como usar o auditório, né, de como realizar a manutenção do lago de uma maneira muito mais desburocratizada. Então, a Prefeitura de São Paulo deixou de gastar aquele dinheiro e pode gastar esse dinheiro em outras áreas importantes, como é o caso da saúde, como é o caso do saneamento básico. Temos que estar sempre atento, temos que estar muito atento, no caso de São Paulo, com a limpeza, né, do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, da Guarapiranga, da Billings. Eu sou um fã desse parque aqui do Tietê, né, que fica aqui próximo, né, entre Guarulhos e São Paulo. É fantástico. Eu digo que ali é tão grande que dá para fazer uma maratona sem fechar nenhuma rua, né? Só fazendo algumas voltas lá pelo parque. Esse contato com a natureza é muito importante e preservar o meio ambiente. É sempre oportuno, né, não jogar o cigarro no solo, é sempre oportuno não jogar a latinha no solo. O Brasil já é o campeão mundial de reciclagem de latinha de alumínio. Nós reciclamos 98% das latinhas. Então, vamos contribuir aí com os catadores, né, colocando a latinha no lixo reciclável,
são detalhes, mas que contribuem muito para não ter enchente, para não ter doença, por uma série de fatores. E um detalhe legal, ele é desportista de várias modalidades, de salto, judô, escalada, corredor, professor de educação física, mergulhador. Só isso. Só isso. Se for falar, eu vou ficar... A vida, né, Falcão, oferece oportunidade para todos, e a gente não pode deixar a oportunidade escapar. Eu já com meus 70 anos, né, já fiz bastante atividades, vou ainda procurar estar realizando essas atividades, né, a qualidade de vida que cada um pode ter tem que ser aperfeiçoada por si mesmo, né, buscando aquilo que faz bem a ele e faz bem aos seus próximos, né, porque muitas vezes você não pode gerar um problema para os seus filhos e para os seus amigos ou para a sua mulher. No meu caso, vejo que é muito importante nós estarmos atentos a isso. E falando em mulher, tem que mandar um beijo para a dona Maria Helena Peternelli. O senhor também tem que mandar. Um beijo, Maria Helena. Está lá nos assistindo. Os filhos são 4 filhos e 4 netos. Diz que agora os netos têm prioridade. Então, vai o abraço para os netos, para a Bebé, né, para o Antônio, para o Roberto e para a Martina. Tá muito certo. bom. E Essa parte, né? Tem que fazer verdade. isso. Falando em oportunidade, para nós é uma oportunidade, né? Nunca e você? imaginava. Manda um beijão para a esposa também. Isso. Fala que você está trabalhando. Ela está brava comigo porque eu peguei o carro dela, porque eu tinha que fazer essa correria, sair de um programa para vir para outro, correndo, mas o carro já está aqui, daqui a pouco eu entrego para você, tá bom? Eu sou acostumado a andar de bicicleta, né? Mas hoje... Eu uso muito uma motinha pequenininha, né, para exatamente poder correr de um lado para o outro. Aí. Vai mais rápido. Então, um abraço para a Miss Leite. Já que está todo mundo dando recados, eu queria pedir desculpa, perdão pelo atraso de ontem, né, ao presidente da Fiesp. A um vice lá da... porque ontem ele me entrevistou, eu falei, eu tenho um compromisso meio de meio. Vamos terminar, né, na hora certa. E ele ficava entusiasmado e conversava, né, e eu preocupado lá com o horário. E ele ainda, o Lúcio, é bom para me dar trote. Aí eu falei assim, como trote? Ele escolheu uma sexta-feira para mim pegar o trânsito todo de São Paulo, saindo em direção a Ayrton Senna e a Dutra, para estar aqui. Precisamos sair de lá com uma antecedência relativa para chegar até aqui, mas valeu a pena, fiquei muito feliz pela oportunidade e muito grato. Tem que falar o nome, né, para pedir desculpa. Ao Lúcio pela atividade. Não, já está equacionado então lá. Né? E agradecer a você, Falcão, por essa oportunidade. Estou sempre à disposição. Legal. Ok, aqui para esclarecer. Beatriz, Antônio, Roberto, Martina, nossos amores, sua esposa. Aí, tá vendo? Maria Helena Peternelli, um abraço. Está lá participando, e quando eu chegar em casa, a exemplo da sua, eu também vou ter lá as orientações. Não foi bem nisso. Você já falou daquilo, você esqueceu de falar daquilo. Né? Mas essa participação da família é muito importante. Mas é um programa bem bacana mesmo. Eu acho que você... Posso chamar de você, né? É claro. Você não esqueceu, foi nada, porque para nós foi uma aula, né? E falando em oportunidade, é uma oportunidade tê-lo aqui, né? Porque eu nunca imaginava estar de frente ao general na mesma mesa, fazendo essa entrevista. Para mim foi um prazer. Quando o Lúcio falou, eu até quis cancelar outro programa para participar do início aqui, mas aí é compromisso. Não, mas você vê que deu certo participarmos das duas, de nos conhecermos e vamos manter o nosso contato. Com certeza. Né? Isso eu vejo que é salutar. Muitas vezes tem ideias boas e se com esse contexto, né, estou bem esperançoso, a gente tem que ter um pensamento positivo e é dessa maneira que a gente tem que estar encarando. E aí nós vamos ter outras oportunidades de voltar aqui, de dizer o que está fazendo na Câmara, de ser cobrado pela conduta lá na Câmara e buscar, né, os aspectos que melhorem a qualidade de vida do cidadão. Eu digo que se
tem uma qualidade de vida de São Paulo, toda essa grande São Paulo acaba aproveitando e deve ser muito integrado, no meu entender, a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Guarulhos, a Prefeitura da Grande São Paulo, Santo André, São Bernardo, tudo isso é muito válido que seja integrado, em especial na educação. Eu acho que é isso aí. Querendo ou não, ele tem compromisso, ele tem horário. Faz quantos minutos, Diogo? Já passou do horário, mas está tudo Deu bem, quantos minutos tranquilão. Em todo caso, encerrando, 90 minutos. nós estamos dizendo 90 minutos é mais legal, que. bacana. Mas o papo vai indo, né? Vai surgindo ideia. Rápido, E, na real, o general Peternelli fala que eu falo, né? Mas ele também falou um pouquinho, né? Não, Então, estamos empatados. Se nós fazemos um programa, acho que de 2 horas é pouco, né? Tem que E ser o aplicativo estava conseguindo acompanhar ele, né? com Tava toda na frente do- certeza, com toda certeza. Tá Então, certo. senhores e senhoras, muito obrigado mais uma vez. E hoje com essa participação brilhante do general Peternelli. E com General a transcrição Isso, Que É. inovador isso aí. no programa, inovando aí, Falcão. aí, Parabéns a você aí. Legal. Obrigado, gente, em nome do Complexo Parque da Seringueira, em nome da Seringueira TV Group, agradecer mais uma vez, tá? Que Deus abençoe sua campanha, que consiga alcançar todos os seus objetivos aí. E obrigado, Lúcio, obrigado a galera que veio aqui também. Seu nome é Luana Teroi. Obrigado. Dioguinho. O Dioguinho, né, que nos propiciou essa técnica toda. Estava dormindo ali, já acordou, já vem aí desligar. Não, ele até prestou atenção. É Ele mesmo? tava Inteligente. Ele muito bom. ficou muito contente com sua presença. Quando eu cheguei ali, ele já estava elogiando. Parabéns a todos. Lúcio, para finalizar, se quiser fazer as considerações finais. Eu só queria agradecer, né, Falcão, agradecer a você, agradecer ao Lúcio, agradecer ao Dioguinho, agradecer as pessoas que participaram, que mandaram perguntas, que eu vou ainda acompanhar. Essa participação ela é muito importante. Muito obrigado e vamos aí. Foco no bem comum. Para vereador em São Paulo, uma boa alternativa. General Peternelli, 44044. Valeu, um abraço. Um abraço. Tem que finalizar aqui também? Não precisa. Não,